Seja bem-vindo a mais um Pregando a Palavra. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um povo e uma profecia que eu estou meio em dúvida. E vocês vão me ajudar a entender essa profecia. Aqui nos comentários, escreva aí o que vocês acham dessa profecia. Mas antes disso, editor, roda a vinheta. Pessoal, nós vamos falar sobre os Amonitas, o povo de Amon. Atualmente, não existe nada que comprove que existam Amonitas na Terra no dia de hoje. Tudo indica que esse povo foi exterminado. Mas vamos pelo começo. Quem são os Amonitas? Os Amonitas são os filhos de Ben-Ami. Quem foi Ben-Ami? Ben-Ami foi filho de Ló, que ele teve com a própria filha. Lá na história de Gênesis capítulo 19, quando eles fogem de Sodoma e Gomorra. Então, vocês têm que lembrar que começa lá. Ao longo da história, os Amonitas, os descendentes de Amon, foram inimigos do povo judeu. Mas o povo de Israel, o povo judeu, não batalhava diretamente contra eles muitas vezes. A última parte que a gente tem relato histórico deles na Bíblia é quando Neemias termina de reconstruir os muros de Jerusalém e ele meio que briga com o povo, porque naquela época era uma lei que o povo judeu só podia se casar com judeus e os judeus estavam se casando com mulheres amonitas. Então esse é o último registro histórico. Mas o que é o interessante e que são as profecias que nós vamos debater são essas duas. Uma que é Jeremias 49:6, na qual o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele diz que ele vai trazer, recolher os amonitas da face da terra e fazer deles uma nação. Mas nós também temos uma outra profecia, que é Ezequiel 25:7, na qual o Senhor diz que vai exterminar os amonitas da face da terra. Aí eu fiquei pensando, a palavra de Deus ela não volta vazia e ela cumpre o que ela vai fazer. Então, como que tem essas duas profecias que uma não condiz com a outra? Bom, eu pesquisei no ChatGPT, eu vou colocar aqui na tela, o timeline, a linha do tempo, que mostra quando Jeremias 49 foi escrito e quando Ezequiel 25 foi escrito. E vocês vão ver que Jeremias foi escrito antes de Ezequiel. Então essa profecia de que Deus ia reunir ali os amonitas, ela é prévia a que Deus ia destruir os amonitas. Mas Deus não é homem para mentir. Então pode acontecer duas coisas. Pode acontecer uma coisa que é Deus tinha falado que ia uni-los, só que algo aconteceu entre o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, e os amonitas deixaram de ter essa chance de se reunir, ou Jeremias 49:6 ainda vai se cumprir. Eu quero que você deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. Você acredita que algo aconteceu e por isso que Deus falou que ele ia exterminar em Ezequiel, ou você acha que Jeremias ainda vai se cumprir? Tem muitas profecias na Bíblia que ainda vão acontecer. Vocês acreditam que essa já se cumpriu ou que ela vai acontecer? Porque esse último registro dos amonitas, lá em Neemias 13, ele está falando ainda que existiam amonitas, ou seja, eles não deixaram de existir até aquele momento. E isso é mais ou menos uns 140 anos depois que as profecias foram feitas, né? Então, pessoal, se você ficou até o final aqui, não esqueça de deixar sua opinião aqui nos comentários, compartilhe o vídeo e não se esqueça, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Deus os abençoe.